Boa noite, meu povo! Hoje temos uma live um pouquinho diferente. Hoje nós vamos tirar dúvidas dos investidores. Na verdade, dúvida de uma investidora que vai entrar ao vivo. E conforme for, até eu tiro mais dúvidas aqui de vocês. E ela vai fazer perguntas de um investidor iniciante. E que pode ser que sejam as perguntas de muitos de vocês. Eu vi que a Laís, que vai participar hoje, já entrou aqui, então já vou convidar ela para colocar, mas assim, para vocês entenderem um pouquinho como é que vai funcionar, eu só vou pedir antes para vocês me confirmarem se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem, de onde vocês estão falando, que ainda já vamos batendo um papo, chama os seus amigos, que a ideia da live é a seguinte, a Laís é nossa assinante, é minha seguidora aqui, e ela me fez algumas perguntas esse tempo atrás, e eu disse para ela, Laís, topa fazer essas perguntas ao vivo, porque as suas perguntas são as dúvidas de muitos investidores, muitos seguidores, muitos assinantes, e isso pode contribuir demais para as pessoas. E aí ela disse, topo. E aí nós marcamos e nós vamos fazer essa live agora mesmo. Só me falem, vocês estão me ouvindo bem? Se está tudo ok? De onde vocês estão falando? Já vi que o Tarcísio entrou aqui, o Tarcísio está falando da Suíça, que eu sei que ele está lá. Legal, ô professor Alexandre, que honra ter você aqui. E aí, vamos lá, deixa eu ver como é que eu faço mesmo para convidar aqui. É só você aceitar agora. O pessoal está falando de Curitiba. Gente, Curitiba deve estar frio que só, né? Porque eu estou em Floripa. Floripa está um frio danado. Então, só dentro de casa. Olá, E aqui está muito frio. Boa noite, Laís. Tudo bem? tudo certo? Muito frio, mas tudo certo. Você fala de onde? Florianópolis? Ah, tá minha vizinha. Sim. Tá frio. Hoje tá frio aqui. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, tudo ótimo, tudo ótimo. Obrigado por aceitar o convite aqui para fazer as perguntas, tirar as suas dúvidas, que vão ser as dúvidas de muitos investidores, eu tenho certeza absoluta. Legal, legal. Queria me apresentar um pouco, eu sou a Laís. Eu invisto desde o meio do ano passado em fundos imobiliários. E é a primeira vez que eu estou me deparando com essa queda das cotações, né? Como o Rodrigo falou, é o meu batismo, né? Eu espero poder contribuir de alguma forma com as minhas dúvidas, com vocês, né? Sendo as minhas dúvidas para ajudar de alguma forma. Que legal, Laís, que legal. Foi bem isso, né, que nós começamos a conversar, né? Você tinha começado a investir há pouco tempo e você disse, meu Deus, mas o que está acontecendo? Não estou entendendo, né? E aí eu disse, não, mas vamos tirar essas dúvidas, porque essas dúvidas devem ser de muitas pessoas. Conta assim um pouquinho mais para nós, Laís. Você trabalha? Com o que você trabalha? Por que você começou a investir em fundos imobiliários? Qual que é a sua ideia? Para as pessoas também poderem ter assim, um pouco de parâmetro de comparação. Tá? Atualmente eu não trabalho, eu cuido do meu filho de 1 ano em casa, mas o nosso provedor é o meu marido, ele tem uma imobiliária, mas como é muita função, acaba ele não tendo tempo para ver os investimentos, para não deixar o nosso dinheiro parado, né? Então, Perfeito. vim com essa função de estar aí fazendo o nosso dinheiro girar, né? Aumentar o patrimônio. E o que o fundo me chamou muito a atenção é essa rentabilidade mensal, né? Então, nosso objetivo Uhum. é crescer mesmo com o patrimônio. Que interessante. Isso que você está fazendo, eu acho que é uma coisa que acontece em muitos casais. Um acaba optando por, tipo, não, deixa que eu assumo aqui as finanças, eu estou com um pouco mais de tempo, eu vou assumir as finanças, eu vou estudar sobre esse assunto. E teve alguma... A ideia de escolher o fundo imobiliário, teve alguma ligação com o fato de seu marido ter uma imobiliária, buscar, de repente, uma renda de aluguel, ou não teve nada? Ele já conhecia por cima, assim, o universo dos fundos. Mas quem mais teve influência foi um cliente dele, que inclusive eles se falam até hoje, tem contato até hoje, ele vende imóveis para esse cliente. E ele já investiu em fundos, inclusive com você, também tem a carteira recomendada sua.
E foi daí que a gente ficou conhecendo você e estamos gostando. Que Estamos legal, conhecendo. que interessante. Sabe que isso é interessante, isso que você está falando? Antes de entrar nas tuas perguntas propriamente dita, porque isso acho que ajuda todo mundo a aprender. Porque as pessoas acham que o universo dos investimentos são excludentes. E aí, o seu marido atende uma pessoa que, pelo visto, investe em imóveis, e Uhum, deve investir até hoje, porque tem esse contato com o teu marido que tem uma imobiliária, e sim. ao mesmo tempo ele investe em fundos imobiliários. Ou seja, não são coisas excludentes, são coisas que você vai acrescentando dentro do seu patrimônio. Muito, muito interessante isso, muito interessante. É bem legal. E, inclusive, eu achei muita coincidência você ser de Floripa. Legal, legal. Mas vamos lá. E aí, o que você preparou de pergunta para mim? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, não temos nenhum combinado, tá? Então, a Laís vai vir com as perguntas aqui que eu não tenho a menor ideia do que ela vai fazer. O que você preparou de pergunta aí, Laís, para nós? De dúvidas, dúvidas que você está tendo. Você está olhando lá, poxa, eu estou comprando, como você falou, tá caindo, mas como assim está caindo? O que é isso aqui? Então, acho que a pergunta que não quer calar, né? Que todos querem saber o que está acontecendo assim no mercado, né? Por que que as cotas estão caindo? Tem alguma previsão de mudança, essa tendência de queda, né? Eu sei que é um conjunto de fatores, né? Mas de ver ali cair, dá um friozinho, né? Será que um dia vai voltar? E, né? Então, essa é Uhum, a pergunta, né? O que está acontecendo, assim? O que está caindo tanto? perfeito. Sempre que nós temos quedas na bolsa de valores, você tem vários fatores que acabam acontecendo. É muito comum quem começa a investir achar que seja possível alguém dizer para onde vai, sabe? Isso é muito comum. Nossa, mas vai cair mais? Vai recuperar? Vai subir? Vai subir mais? Essas são perguntas que as pessoas se fazem e as pessoas acreditam que alguém tem essa resposta. Então, assim, eu já vou frustrar, de repente, muita gente, de repente você, é que essa resposta ela não existe. Não existe por quê? Por que está caindo e por que está subindo? Só existe uma resposta para isso. Porque tem mais gente vendendo e porque tem mais gente comprando. Primeiro ponto. É Uhum. simples assim. O ponto principal. Agora vem o ponto, né? Por que tem mais. No teu caso, né? Está caindo. Por que tem mais gente vendendo? Aí nós vamos ter que separar um pouco. Alguns fundos, às vezes, tem mais pessoas vendendo porque aquele fundo imobiliário passa por um problema ou há uma expectativa de ter um problema. Por isso que você precisa conhecer um pouquinho o fundo que você está investindo antes, para que você não acabe entrando num fundo que tenha esse risco de ter um problema. Todos podem ter, mas eu tenho alguns que têm um risco maior. Tá? Então, esse é o ponto 1. O ponto 2 são questões econômicas. Fundo imobiliário é um investimento. Tá? E ele é um investimento que tem muita liquidez. Então ele está lá sendo negociado o tempo todo na bolsa. E nós temos aproximadamente 2 milhões e 700 mil pessoas comprando e vendendo fundos imobiliários. O tempo todo. O tempo todo, todo dia, sendo negociado. E assim, essas pessoas acham, isso vale tanto, aquilo vale, não vale, aquilo não vale. E você vai tendo essas oscilações na cotação. E qual que é o principal ponto comparativo de pensamento racional? Não de pensamento emocional, coisa do tipo, pensamento racional. São os juros futuros, que é o nosso, normalmente, ponto comparativo. O que acaba acontecendo? O que são juros futuros? São investimentos não, é uma marcação. E aí, deixa eu reformular isso aqui um pouquinho. Os juros futuros representados pelos títulos do governo. Os títulos do governo são tidos como os títulos de investimento de menor risco que nós temos no país. Qualquer país. Tá? Porque, mais ou menos, é o seguinte: se nós chegarmos ao ponto de um governo dar o calote, tá todo mundo já ferrado. Porque nós chegamos no momento de governo dar calote. Então, ele é o investimento de menor risco que tem. Quando aquele investimento começa a pagar uma rentabilidade muito alta, tudo se compara com ele. Ok? Num fundo imobiliário, o que acontece? O rendimento do fundo imobiliário ele não muda com base na cotação. Você já conseguiu compreender isso, né? O rendimento ele não depende da cotação, Uhum. ok? E aí, para eu ajustar minha rentabilidade para ganhar mais, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derrubar a cotação. Então, eu sou um investidor e eu digo o seguinte: olha, gente, esse fundo imobiliário, com base nos meus parâmetros comparativos, R$ 100 é um preço justo.
Porque os juros que o governo está pagando é de 5,5%, por exemplo. Então, R$ 100 é um preço justo. E ele paga lá, um exemplo, R$ 1 de rendimento. Tá? De repente, aqueles juros do governo sobem para 6,5%, que é mais ou menos o que está acontecendo agora conosco. Bem, poxa, se o meu comparativo está me pagando uma rentabilidade mais alta, eu não posso continuar aceitando a mesma rentabilidade de antes. Eu preciso ter uma rentabilidade maior. Só que para ter uma rentabilidade maior, eu não tenho como fazer o rendimento subir, porque o rendimento vai ser sempre R$ 1. Né? Ou a expectativa de rendimento vai ficar em R$ 1, né? Porque é uma renda variável, eu posso variar, mas o fundo imobiliário é um pouquinho mais estável. Então, estou usando aqui um exemplo hipotético para ficar fácil. Então, está lá R$ 1. Não, então eu não aceito mais pagar R$ 100, eu aceito pagar 90. Ok? Então eu sou um comprador e eu digo o seguinte, eu aceito pagar 90. Aí a Laís, ela precisa vender. Por qualquer motivo que não nos interessa, a Laís precisa vender. E a Laís vai na Bolsa de Valores para vender suas cotas de fundos imobiliários. E aí o melhor comprador, ele está lá dizendo o seguinte, ó, eu pago 90. E aí tem alguém dizendo, eu pago 89. Aí a Laís pagou 100. E a Laís diz o seguinte, pô, mas se eu não for para vender a 100, eu não vendo. E aí ela não vende. Passam uns dias, e ela diz, putz, eu preciso vender. Eu tenho que pagar não sei o quê, eu preciso vender. E o melhor comprador está lá dizendo, ó, eu pago 90 e você tem que vender a 90. Esse é, vamos dizer assim, o maior motivo de queda nos fundos imobiliários. Em contrapartida, é o maior motivo também de valorização. Porque se eu estou lá com o juro a 5,5% do governo, tá? E esse juro, de repente a economia melhora e as pessoas começam a dizer, não, 5,5% é muito dinheiro. Começam a comprar títulos do governo e começam a aceitar uma remuneração de 4,5%. Opa! Aí a pessoa vai dizer o seguinte, não, peraí, por que eu vou comprar 4,5% um título do governo se eu posso comprar aquele fundo imobiliário a 100 que me dá uma excelente rentabilidade? Aí todo mundo começa a comprar aquele fundo, porque ele está muito bom. Até que chega um ponto que quem tem a cota diz mais ou menos assim, não, a 100 eu não vendo, eu tenho que vender a 110. E aí você só tem vendedor a 110. Só que isso, diferentemente de um imóvel, isso acontece o tempo todo dia. Então, você que está iniciando, tá? O primeiro ponto que você tem que entender, isso vai acontecer. Essas oscilações vão acontecer o tempo todo. O tempo todo. E o que você precisa se preocupar no curto prazo? Com a renda. Então, a sua renda ela precisa ser constante e potencialmente crescente. Porque isso vai te dar a estabilidade. Ok? No longo prazo, sim, a sua cotação tem que ter uma certa valorização, porque senão também não vai adiantar de nada tu ganhar dinheiro no rendimento e perder na cotação. Só que no curto prazo, essa oscilação vai acontecer, dependendo do momento que você entrar. Por isso que quem está entrando, quem está começando, eu sempre digo o seguinte, comece aos poucos e vá aportando todos os meses, porque você precisa de uma curva de adaptação a esse movimento de oscilação. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer claro, Laís. Sim, entendi. Aí eu quero pegar um exemplo clássico, e aí eu vou usar até o exemplo aí da imobiliária do teu marido, que seria mais ou menos o seguinte. Teu marido vende imóveis, certo? Então vamos pensar o seguinte, ele está lá vendendo um prédio, apartamentos num prédio. Pensa comigo. Tem lá um prédio inteirinho, 50 apartamentos ele está vendendo. Legal? E por algum motivo, todos os apartamentos têm o mesmo valor. Ok? R$ 500 mil. Todos os apartamentos têm o mesmo valor de 500 mil. É difícil achar um apartamento em Florianópolis por R$ 500 mil hoje em dia, mas tudo bem, nós vamos pensar nessa hipótese, tá bom? Então, apartamento lá, vários apartamentos, R$ 500 mil, todos iguaizinhos. Tá, R$ 500 mil. Aí, você é uma investidora. E você chega lá e diz o seguinte, pô, R$ 500 mil, pô, esse preço tá legal. Para Floripa, putz, isso aqui tinha que custar 650 mil. Por que está 500 mil? Aí o seu marido, que é o corretor, disse assim, não, está 500 mil porque a corretora está conseguindo fazer mais barato e ela quer vender rapidamente. Pô, vou comprar isso aqui por 500 mil. Aí você compra um por 500 mil. Aí você é uma investidora muito rica, você tem muito dinheiro, ok? Então vamos lá. E ele está vendendo 500 mil, vende um, vende outro, vende outro, vende outro. Por algum motivo, ok? A construtora precisa urgentemente de mais dinheiro. E ela o seguinte, ela disse pro teu marido, como é que é o nome do teu marido? Aliel. Como?
Aliel. Aliel. Ela disse assim, Aliel, é o seguinte, eu preciso de 3 milhões e meio urgentemente. Tá aqui, ó, 10 unidades para tu vender por 350 mil. Mas assim, eu preciso desse dinheiro, hoje é segunda, eu preciso desse dinheiro para sexta. Corre! Aí ele vai te ligar e vai dizer assim, Laís, olha só, lembra? Aquele apartamento que você comprou por 500 mil, eu tenho agora 10 unidades por 350 mil. Tu não quer comprar um? O que você, como investidora, pensaria? Pô, oportunidade. Oportunidade. Né? E aí, a Bolsa de Valores, Laís, é igualzinho. As pessoas acreditam que a Bolsa de Valores, ela é algo assim, meio mirabolante, porque ela é mesmo, ela tem uma áurea diferente. Mas ela não é. É igual no mundo real. Ela só tem proporções muito maiores. Vai ser igualzinho esse exemplo. Você vai comprar um apartamento de 350 mil. Você é super rica, você comprou por 500 mil, você avaliou que era bom, você diz, pô, por 350 mil é uma oportunidade. Onde é que você entra na roubada? Na Bolsa de Valores. Onde que está a roubada? Você comprou um apartamento por 500 mil e você esqueceu de avaliar a condição financeira da construtora. E aí, ela começa a vender as unidades por 350 mil porque ela está falindo. E aí, agora, você sabe que se você pagar os 350 mil, você vai ficar com uma bucha de canhão na mão, porque ela vai falir. Você entendeu? E aí, se você compra aqueles 350 mil, você perde os 500 mil e os 350 mil. É onde entra a importância de você conhecer o que você está comprando nos fundos imobiliários, que é o que eu falei antes. Olha, se você comprou um fundo imobiliário que começou a dar problema, porque de repente você não fez tanto o dever de casa, de entender o que você estava comprando, aí você pode ter esse tipo de problema, como muitos investidores tiveram no ano passado. Tá? Hoje, comprou o quê? Comprou porque estava barato. Comprou porque, não, na verdade, comprou sem estudar o que estava comprando. Sim. Aí ele fazia um comparativo e achava que era a melhor coisa que tinha. Tá? Só que tinha uma bomba prestes a explodir lá dentro. E era relativamente fácil de ser visto. Mas as pessoas compravam. Por quê? Porque elas não faziam o dever de casa de estudar um pouco. De estudar um pouco. E aí acabaram perdendo muito dinheiro. Então, nesse caso, quando tem uma queda como essa, essas quedas costumam ser irrecuperáveis. Então, assim, vamos dar nomes aos bois aqui para ficar fácil. Então, um desses fundos foi o HCTR. Esse fundo estava lá, cotado a 130, 140 reais, pagava muitos dividendos, as pessoas só sabiam fazer essa olhada de dividendos, tá? E aí, saíram comprando. Esse fundo deu um problema, hoje a cotação dele é na faixa dos 30 reais. Ah, vai voltar para 130? Na minha opinião, é muito, muito, muito difícil. Você tem que, para ele voltar a 130, outros fundos vão ter que estar precificados muito, muito mais alto. Por quê? Porque ele não caiu, porque os juros futuros subiram, porque a economia está muito cheia de ruído. Não, ele caiu porque ele tem um problema interno. Então, no nosso exemplo da construtora, tá? O nosso exemplo da construtora seria esse. Ah, você comprou aquele imóvel por 500 mil porque estava muito barato. E, pô, legal, mas você não fez o dever de casa de olhar se a construtora estava falindo. E aí, de repente, cai mais. Que foi mais ou menos o que aconteceu. Esse HCTR foi assim, estava 130, caiu para 70. Quem comprou a 130, o que pensou na hora? Meu Deus, oportunidade. Isso era o que nós só vimos nos grupos, Laís. Oportunidade. Não, tem que comprar mais. Estou comprando mais, estou comprando mais. É só o que as pessoas diziam. E eu dizia, meu Deus do céu. Aí as pessoas me perguntavam assim, Rodrigo, vai cair mais? Eu dizia, não sei, gente. Existe um problema muito grande dentro do fundo. Eu não sei para onde vai. Você nunca vai saber para onde vai. Só que o problema está lá. É um risco que eu não gosto de correr. Então, e aí voltamos a um ponto da renda variável. Quando tem muita coisa que eu não consigo ver, eu fujo. Ah, mas parece barato. Mas tu não consegue ver. Como é que tu pode dizer que está barato? E às vezes isso vai acontecer. É um pouco difícil para quem está começando? Eu não vou mentir. Por isso que você precisa começar e começar pequeno. É o conselho que eu sempre dou para todo mundo. Comece pequeno e vai entendendo. Aí, às vezes, Laís, estou aqui quase num monólogo, né? Era para tu fazer pergunta, mas é que esse tema ele é tão legal e eu acho que eu consigo ajudar. Mas o que acaba acontecendo?
O investidor diz assim, não, mas eu vou comprar fundo imobiliário quando eu tiver muito dinheiro. Eu disse, cara, isso é um risco muito grande. Porque você vai entrar num universo que você não passou pela curva de aprendizado com muito dinheiro. Quando você faz isso, você tem um risco muito grande de perder muito dinheiro. Então eu sempre digo, o fundo imobiliário é um instrumento fantástico. Eu acho que hoje dentro do Brasil é um investimento que eu acredito que boa parte dos investidores, das pessoas vão acabar usando ele para complementação de renda, né? No caso de vocês, seu marido tem dono de imobiliária, poxa, a renda não é estável. Às vezes vende, às vezes não vende, às vezes o mercado fica em crise. Você tem um instrumento que gera uma renda constante, é fantástico. Quais instrumentos têm isso? Muito poucos. E o fundo imobiliário é uma das excelentes opções. Então, muitas pessoas vão acabar precisando de fundos imobiliários. Então, você vai precisar dessa curva de aprendizado. Você vai deixar isso para investir quando tiver o quê? 500 mil, 600 mil? E aí você entra numa roubada dessa daí. Eu conheço um cara que tinha 5 milhões de reais nesse fundo e mais um grupo que deu problema. Você imagina a quantidade de dinheiro que ele perdeu. Então, assim, por isso que está caindo. Tá? Por isso que vocês vêm caindo. E aí o ponto vem. Poxa, mas era bom lá. Gerava. Eu tenho um amigo que sempre diz o seguinte: mas olha só, tu está comprando mais renda com menos dinheiro. Toca a ficha. Compra mais. Compra mais. O que você não pode é comprar mais de um fundo imobiliário que está caindo por causa que ele tem um problema interno. Aí esse é o segredo do investimento em fundos imobiliários, não só em fundos imobiliários, na bolsa de valores como um todo, fundos imobiliários, ações do exterior, depende do que você está investindo. Nós estamos aqui falando de fundos imobiliários. Caiu, você vai comprar mais, desde que o motivo da queda não seja um problema no ativo. Sim, um problema externo, um problema da economia, um problema de confiança e essas questões. Não sei se entendeu, não sei se pegou assim, se tipo. E aí, mas agora deixa eu te fazer a pergunta. É difícil? É muito difícil, assim, tipo, para quem está começando há um ano e tal, poxa, tá botando o dinheiro da família. Tipo, é muito difícil criar essa coragem de entrar num instrumento que tem esse nível de complexidade? Eu acho que, pelo menos eu e meu marido, a gente é menos ansioso, eu acho. Até que a gente investiu uma quantia considerável, assim, porque a gente tem um pouco não tanto esse medo exagerado, assim, de investir, sabe? E eu tava até falando com meu pai hoje, meu pai é um investidor já de anos, e eu tava Olha que legal. sobre isso, né, dos fundos imobiliários, né? Ele também achou até que foi uma quantia considerável, mas eu acredito muito que naquilo que você fala, assim, né, da valorização da cota, em esperar o mercado, os juros diminuir um pouco para os rendimentos. Os rendimentos ficam iguais, né? Mas a cota aumentar para poder vender futuramente. Então, eu não me sinto tanto risco assim, sabe? Mas eu sei que essa massa que se movimenta e gera esse medo, essa angústia, é complicado. Incomoda, dá um incômodo, Laís, esse movimento de queda? Um pouco assim, quando eu olho ali na corretora, né, o gráfico caindo, assim, incomoda um pouco, assim. Eu disse, ué, mas os aluguéis não continuam os mesmos? Por que está acontecendo isso? Mas aí a gente olha pelo rendimento e fica com o coração mais aliviado. O rendimento de vocês continua vindo igual, no mesmo valor. Uhum. Esse é o ponto importante. A sugestão que eu sempre dou, a recomendação que eu sempre dou para as pessoas primeiro ponto, não colocar em fundo imobiliário um dinheiro que você vá precisar vender, porque essa oscilação ela é normal. Então, assim, não coloque um dinheiro, putz, eu preciso pagar o financiamento do apartamento que a construtora vai entregar daqui 2 anos. Esse dinheiro ele não é dinheiro de fundo imobiliário. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer em 2 anos dentro da Bolsa de Valores. Sabe? O foco principal sempre deve ser o quê? Eu quero uma renda de qualidade. Eu quero uma renda de qualidade. Uma eventual valorização da cota, ela deve ser uma consequência.
Então, assim, são vários os motivos que levam uma cotação a valorizar e desvalorizar. O principal de todos é essa oscilação realmente da economia, né? E aí é onde você tem que aproveitar para comprar mais. Então, eu investi, se tem mais dinheiro, tem que comprar mais, né? Por isso, Então seria para mais compras. mais compras. Tem um livro que eu gosto muito, tá? Que é do Benjamin Graham. Nós não temos livros, muitas pessoas acabam nos pedindo livros sobre fundos imobiliários, mas nós temos poucos livros sobre fundos imobiliários e os grandes ensinamentos eles estão em grandes autores de bolsa de valores e que se aplica a fundos imobiliários, igualzinho, tá? E o Benjamin Graham, que foi o professor do Warren Buffett, ele sempre ensinava o seguinte: os grandes ganhos da bolsa de valores, eles para o investidor médio, ele vem da constância da compra. Você ter constância de compra. Então, se comprar todos os meses, vai fazer muita diferença. Às vezes, tá? O Cleiderson até fez um comentário aqui. Às vezes acontece do quê? O negócio cai de uma forma exagerada e sem motivo. Para quem está iniciando, você leva um susto. Você leva um susto. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo. HGBS 11 um fundo de shopping. Tá? HGBS 11, há mais ou menos um ano atrás, ele estava cotado a R$ 170. Hoje ele está cotado na faixa de 215, chegou até 250 no começo do ano, mas hoje ele está na faixa de 215. E ele estava cotado a R$ 170. R$ 170 era um preço, não era barato, era estupidamente barato. Era o tipo de preço que você dizia assim, isso aqui não tem lógica. Mas assim, não tem lógica nenhuma. Você pode pegar onde você for. Aí, por exemplo, quem está iniciando vai dizer assim, mas por que está nesse preço? Eu não sei. Daí eles me perguntam, porque eu não sei, isso não é uma ciência exata. Investir não é matemática. As pessoas acham que eu preciso ser bom em matemática para investir. Não é. Então, não sendo uma ciência exata, eu passo a ter uma compreensão de que tipo, é só um mercado doido. Eu estou acompanhando. Por isso que eu defendo tanto as pessoas conseguirem acompanhar. Dedicar 1 hora por semana, 1 hora e meia, para acompanhar. Você está acompanhando, você está entendendo, você sabe que aquele ativo não está dando problema nenhum há anos. Que o gestor é bom. Que a qualidade do rendimento está boa. Os ativos são bons. E aí você diz, caraca, estava 230 há 6 meses atrás, está 170 agora. Não, agora sim, eu vou acionar aqui uma grana que eu tenho, vou vender esse meu rim aqui, vou comprar mais um pouco. E aí, você compra um monte. O que normalmente acontece no investidor iniciante? Ele trava. Não é assim que às vezes acontece? Ele trava porque ele não sabe o que está acontecendo? Você tem essa sensação? Eu tenho, ainda mais agora, assim, que como a gente aportou um valor e agora Sim, eu não tô com muita coragem de aportar mais, sabe? entendi. Travar. Sabe o que é legal? Eu estou gravando esse evento que nós vamos fazer agora, começando no domingo, né? Então, eu já gravei, na verdade, todo o evento, que vai acontecer agora no domingo. Algumas coisas vão ser gravadas, outras coisas vão ser ao vivo. E aí tem um trecho que eu digo, que eu gravei, que é o seguinte: olha, gente, quando você está investindo pouco dinheiro, que tem pessoas que dizem assim para mim, ah, eu vou pegar esses pilas aqui, e aí os pilas variam de pessoa para pessoa, né? Para brincar. Eu normalmente fico meio bravo com isso, que a Bolsa de Valores não é lugar para brincar, mas tudo bem, as pessoas falam isso. E aí eu digo o seguinte, gente, quando você põe um dinheiro mais alto, às vezes um dinheiro do valor de um apartamento, o jogo é mais embaixo. Quando ocorrem movimentações e você não sabe o que está acontecendo, a insegurança vai bater. Então, se você não investir em conhecimento, você nunca vai conseguir ter a segurança para, opa, tô de boa, sabe? Porque, o que acontece, Laís? As pessoas compram imóveis para gerar renda de aluguel. Não compram. Teu marido não atende pessoas que fazem isso? Compram imóvel para gerar renda de Sim. aluguel? Boa parte dessas pessoas não entendem nada de imóveis. Nada, absolutamente nada de imóveis, né? Mas elas compram imóveis para gerar aluguel. Alguém vai lá, aluga. E muitas vezes a rentabilidade dela é baixa. Por que ela se sente confortável? Porque uma pessoa que não entende nada de imóvel, compra um imóvel, põe para alugar, ganha uma rentabilidade baixa e se sente confortável. Porque não oscila na sua cara. Na sua cara. Porque muitas vezes, se você for vender, tá?
é muito legal, não fui preparado, eu não sabia que teu marido trabalhava com corretagem de imóveis. Se você for vender um imóvel de forma rápida, não é assim. Você não vai vender pelo preço que está no mercado. Você vai ter que, às vezes, baixar. Com, claro, algumas exceções, como tudo existe, né? A Bolsa de Valores é muito igual a isso. É muito igual a isso. Mas, vamos lá, quero ver o que mais você separou aí de perguntas. Na primeira pergunta eu já falei quase meia hora. Não, tranquilo. Tinha até umas que já foi tirada. Boa. Mas eu também anotei aqui, como é que eu sei que um imóvel ele vai aumentar o seu aluguel, né? Porque eu sei que essa pergunta acaba me gerando outra dúvida, né? Por que a cotação ela só valoriza, né, quando há a valorização do imóvel, né? Que daí, consequentemente, o aluguel também aumenta, né? Mas aí também eu não posso aumentar muito o aluguel, porque, por exemplo, para um contrato para o outro, eu não posso aumentar drasticamente o valor do aluguel. Aí é melhor vender, porque daí valorizou demais e o aluguel vai ficar desproporcional, né? Então isso não entra muito assim na minha cabeça, sabe? Eu queria saber como é que eu sei que vai aumentar o aluguel de um imóvel e aí eu vou lá e compro uma cota antecipadamente. Tá, essa explicação que tu me deu, tu deu uma explicação puxando de um imóvel físico, de um comparativo com o imóvel físico? Isso, de tijolo, no Tá, fundo. mas tá assim, porque tu falou assim, como é que eu sei que um imóvel, o aluguel vai valorizar? Porque assim, às vezes o aluguel tá lá um pouco mais baixo, e eu não consigo repassar o ajuste do aluguel. Aí, mas o valor do imóvel subiu, aí vale a pena eu vender o imóvel porque eu não estou conseguindo repassar o valor do aluguel, mas o imóvel valorizou. Isso que tu estás me explicando, tu estás pensando num imóvel físico como se tu tivesse comprado um imóvel físico? Sim, Não. sim. Sim? Aham. Tá. Perfeito. Então, vamos lá. Aqui vem uma equação que funciona diferente para fundos imobiliários e depois eu te explico como de repente tentar ver se o imóvel vai valorizar, subir o aluguel. Legal? Uhum. Vamos lá. Como é que funciona a valorização do imóvel? Tá? São vários fatores, mas o principal fator é oferta e demanda. Então, quanto mais demanda eu tiver, mais aquele imóvel vai valorizar. Tem inflação, tem custo de obra, tem uma série de coisas que vão nessa equação aqui. Por favor, não estou querendo simplificar, mas um fator muito importante é oferta e demanda. Certo? O que acaba acontecendo? Um imóvel começou a subir demais de aluguel. Então, eu tenho lá um imóvel que vale 500 mil, de repente ele está valendo R$ 1 milhão. Legal? Então, 500 mil. Aqui em Floripa aconteceu muito isso. Imóvel de 500 mil de 3 anos atrás, hoje está valendo R$ 1 milhão. Tá? Putz, quando ele estava 500 mil, ele estava lá cobrando um aluguel de uns R$ 2 mil. Né? Cobrou um aluguel, estava cobrando um aluguel de R$ 2 mil e estava compatível. R$ 2 mil, R$ 500 mil, 2.200, R$ 500 mil. De repente ele sobe para 1 milhão. Aí você começa a olhar para aquilo e começa a dizer assim, pô, 1 milhão, R$ 2 mil de aluguel, tá de sacanagem com a minha cara, né? Você chega pro inquilino e começa, tipo, não, vou subir esse negócio aí, agora é R$ 5 mil esse aluguel. Aí o inquilino, não dá, não sei o quê, tal. E aí você vê que não dá para subir para 5 mil. Aí você faz o quê? Você vende o imóvel. Em algum momento, esse aluguel vai ter que passar para R$ 5 mil. Porque senão ninguém mais vai comprar por 1 milhão para alugar. As pessoas vão comprar para morar. Se elas comprarem para morar, vai faltar imóvel para aluguel. O aluguel vai passar para R$ 5 mil. Isso chama-se oferta e demanda. Isso chama-se ciclo de mercado. Isso leva um tempo. Só que no imóvel físico, como é que funciona? Sobe o valor do imóvel, depois sobe o valor do aluguel. Como é que funciona no fundo imobiliário? É o contrário. Primeiro sobe a renda para depois subir a cotação. Quando você começa a entender fundo imobiliário, você começa a ver que o fundo imobiliário, a precificação dele no mercado, ela é uma variável do rendimento. Então, se o rendimento sobe, a cotação sobe. Por que o rendimento sobe? Por N motivos, entre eles, os aluguéis subiram de valor. Então, se os aluguéis subirem de valor, a cotação vai subir. Tá? Isso, rendimentos recorrentes. E aí nós passamos até a seguinte equação do fundo imobiliário, que é uma equação que
boa parte das pessoas não conseguem compreender ou não conseguem aceitar, que vai funcionar mais ou menos da seguinte forma, grosseiramente falando. Gente, por favor, são vários fatores. Estou tentando simplificar aqui. O imóvel valorizou. Aquilo vai levar a um consequente aumento do aluguel, ou se não, vai ter que ter muitos ajustes. Veja, nem sempre isso acontece, tem oferta e demanda, tem uma série de coisas que não vai acontecer de vender o imóvel, mas vamos partir desse pressuposto. O imóvel valorizou. Por causa da valorização do imóvel, eu vou passar para a próxima fase. O aluguel valorizou. Opa, o aluguel valorizou, o rendimento vai subir. Agora a minha cotação vai subir. Você entendeu? Então aí agora nós vamos para a sua pergunta. Como é que eu sei que o rendimento vai subir? Como é que eu sei que o aluguel vai subir? Porque quando eu sei que o aluguel vai subir, eu sei que o rendimento vai subir. Através de um acompanhamento de mercado, você vai começar a acompanhar o quê? Poxa, o preço dos imóveis está subindo? Tá. Então isso me dá uma potencial valorização do aluguel. Opa, legal. Mas eu ainda tenho outras questões, oferta e demanda. Não adianta de nada o valor do imóvel subir porque construir está mais caro, etc, etc, etc. Se eu não tenho oferta e demanda, se a minha demanda está muito baixa ou a minha oferta está muito alta, eu não vou conseguir repassar este aluguel para o valor do meu imóvel. Então não vai subir. Então não adianta eu querer comprar aquele fundo imobiliário para ganhar com isso. Não. Cara, o preço dos imóveis está subindo e os aluguéis está subindo. Vamos para o exemplo prático agora, para conseguir ficar mais claro. PVBI 11. PVBI 11 é um fundo de lajes corporativa que prioritariamente compra lajes e prédios de lajes corporativas na Faria Lima. Ok? Eu adoro esse exemplo. Por quê? Porque esse exemplo ele era da seguinte forma, Laís. Em 2018, nós tínhamos o aluguel na Faria Lima sendo praticado na faixa dos R$100 o metro quadrado. R$100, R$110. 2018. Tá? E nós tínhamos vacância. Os anos foram passando, construir acabou ficando mais caro, cada vez mais caro, cada vez mais caro. E eu passei a ter uma necessidade do quê? De ter um aluguel mais alto para fazer sentido eu construir. Como o aluguel não subia, as pessoas não construíam. Como as pessoas não construíam, começou a faltar prédio. Opa, começou a faltar prédio, agora eu posso cobrar um aluguel mais caro. Isso é o chamado ciclo de mercado. E aí o aluguel começou a ficar um pouquinho mais caro. E a vacância da região é muito baixa, ou seja, você começava a ver dados, porque aí vai acompanhamento de dados. Você começava a ver dados da Faria Lima e a vacância era de 7%. Ou seja, não tinha vacância. Aí eu quero alugar um imóvel na Faria Lima. Não tem imóvel na Faria Lima para alugar. Aí o proprietário do imóvel, que tinha lá nada para alugar, ele disse, pô, não tem imóvel para alugar? Não, peraí. É R$200 o metro quadrado agora. Aí vinha alguém e alugava por R$200 o metro quadrado porque queria muito. Aí, de repente, o inquilino saía. O inquilino saía de um prédio qualquer. E aí alguém queria alugar na Faria Lima. Não, R$200 que o fulano alugou, eu pago também. Mas aí você é o proprietário do imóvel, você disse, não, meu amigo, R$200? Negativo. 250 agora. Você entendeu? Aí você entra nesse ciclo. Então, assim, quando que o aluguel vai subir? Você vai ter que ter esses dois principais fatores. Tá? Um imóvel que valorizou e uma oferta e demanda. Vamos pegar um exemplo. São Paulo, laje corporativa. Tem uma região chamada de Chucrizaidan. Tá? É uma região extremamente bonita, com prédios modernos, mas que não tem demanda. As pessoas não demandam por aluguel lá. Construir um prédio na Chucrizaidan, a construção, tá? O erguer o prédio, é o mesmo preço de construir um prédio na Faria Lima. O terreno vai ter um preço diferenciado, mas o erguer por si só é o mesmo preço. Na Faria Lima, eu consigo hoje alugar quase a R$300 o metro quadrado. Eu vou para Chucrizaidan, é R$100. Aí você pensa, putz, mas é uma favela. Não, o lugar é lindo. Tem até um shopping bom, por sinal. O que acontece? As pessoas não querem alugar lá, no momento. Tá? Então você vai tendo essa dinâmica, aí você vai acompanhando. Porque tem muito imóvel vago. E aí quem quer alugar, tá, vamos dizer assim, com a faca e o queijo na mão. Porque tem muito imóvel vago. Ah, a Laís não quer me alugar por R$100? Tudo bem, eu vou no Rodrigo que aluga por 100. Ou eu vou no fulano que aluga por 80. Quando começar a diminuir os espaços vagos, você vai começar a ter o quê?
aí sim, um aumento de aluguel. Então, o principal fator que você vai conseguir entender a valorização, uma possível valorização de um aluguel em fundo imobiliário, é você conseguir acompanhar a vacância das regiões dos fundos imobiliários ou da categoria dos fundos imobiliários. Você parece nova, então de repente você nunca deve ter ouvido falar disso. Não sei, acredito eu. Mas de 10 anos para trás, então assim, de 2014 para trás, 2013 para trás, se eu quisesse ter uma loja num shopping, tá? Só para te dar um exemplo, eu queria ter uma loja num shopping. Eu tinha que pagar uma coisa chamada luvas. Você ouviu falar nisso? Não. 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 Era tipo um prêmio, tá? Era tipo um prêmio. Então assim, eu quero ter uma loja num shopping. Aí eu chegava num shopping e dizia, olha, eu quero alugar uma sala sua, uma loja, né? E aí o shopping dizia, eu tenho essa loja aqui, custa 10 mil reais por mês, e para você entrar custa 500 mil. Só para você entrar. Tá? Era tipo um prêmio, só para você entrar. Por quê? Não existia shopping no Brasil, existiam muito poucos shoppings ainda no Brasil naquele ano. Você não tinha muitas opções de shopping naquele período. Então o shopping ditava a regra. Isso era um negócio maravilhoso, Laís. Maravilhoso. As pessoas fizeram o quê? Construíram shoppings. Hoje eu tenho mais shoppings. Se você disser assim, não, é 500 mil para entrar, o cara vai dizer, meu amigo, fica com teus 500 mil que eu vou lá no shopping do lado, lá eu vou botar lá no shopping do lado. Hoje em dia, cobrança de luvas é uma coisa mais rara. Você vai ter que ter um shopping muito exclusivo, um lugar do shopping muito exclusivo para você poder cobrar isso. O normal hoje é até o contrário. O shopping te dá 500 mil reais para você reformar a sua loja para você entrar. Veja, oferta e demanda. Como é que eu consigo ter esse nível de acompanhamento? Dados. Aí você tem. Você precisa acompanhar isso? Acho que às vezes não chega tanto nesse ponto, né? De você ter que ir nesse detalhe. Acho que você aí vai ter que contar com profissionais que vão te fornecer esses dados ou vão ler esses dados por você, porque senão também você vai ter uma profissão só, né? Que é investidora. E aí você tem quase que uma profissão como a minha, analista. Vou ter que analisar esses dados. Aí vem um pouco na nossa profissão. Nós analisamos isso para poder realmente interpretar. E aí voltamos àquele ponto. Você nunca vai acertar quando as coisas vão acontecer, mas você vai conseguir ter uma visão. Conseguiu entender esse processo de valorização da cota do fundo imobiliário, o comparativo com o imóvel que acaba tendo? Entendi. Legal. E aí, acho que o legal é sempre conseguir comparar, sabe, o imóvel físico com o fundo imobiliário. E quando você tem, aí funciona para você, funciona para qualquer investidor. Quando você tem um fundo imobiliário na sua cidade, eu acho que ele é um parâmetro de comparação sempre muito legal. Porque aí você começa a comparar. Tá, então, hoje eu fui almoçar com uns amigos e eles perguntaram assim, quanto que tá o Floripa Shopping hoje? Eu disse, tá 2 mil reais. E aí eles assim, quanto que dá isso o metro quadrado? Eu disse, dá mais ou menos 7 mil reais o metro quadrado. Aí você, o quê? Eu não compro imóvel aqui em Floripa com menos de 15? Você tá doido, tá muito barato isso. Você entendeu? Aí você começa a ter esses comparativos. Legal. Eu acho que... Deixa eu só ver aqui, Rodrigo. Eu acho que a maioria você já tirou, assim, das dúvidas que eu tinha, né? Inclusive, quando a cotação cai, os fundos ficam descontados e o rendimento, é uma pergunta, na verdade, o rendimento ele sempre se mantém, mesmo Isso, caindo? Então, o rendimento, eu não posso dizer que ele sempre se mantém, por isso chama-se renda variável. O conceito de renda variável é que a renda varia. Muitas pessoas acreditam que é porque a cotação varia, mas não é, porque a renda varia. Então, eu não posso nunca afirmar isso. O que eu posso afirmar é o seguinte: o rendimento, tá? Ele não é uma derivada, ou seja, ele não deriva da cotação. Não sei se eu consigo me esclarecer assim. Então, assim, o rendimento tá lá, tá R$1, por exemplo. Tá? A cotação tá 100. A cotação caiu a 50. O rendimento vai ser 50 centavos? Não. Tem nada a ver. Afeta o rendimento.
A cotação não afeta o rendimento. Agora, o contrário normalmente afeta. Tá? Então, o que acontece? A cotação está 100, o rendimento está 1. Ok, está tudo bem. O rendimento caiu para 50 centavos. O que normalmente acontece? A cotação cai para 50 reais para fazer esse ajuste. Por isso que é importante você entender um pouco do que você está comprando. Porque às vezes o que acontece? Você vai lá e diz assim, nossa, esse fundo está muito bom. Ele custa 100 reais e ele está pagando R$1. Só que aquele R$1 não é a renda verdadeira dele. A renda verdadeira dele é 50 centavos. Por algum motivo transitório, ele está pagando R$1. E ele está precificado como se fosse R$1. Isso vai dar problema. Aí entra naquela sua questão inicial. Poxa, o fundo caiu. O que está acontecendo? É que você pagou mais caro. Você pagou mais caro porque você não conseguiu analisar. Porque funciona mais ou menos assim. Um fundo paga 50 centavos todo mês. E aí o mercado está precificando ele como se ele pagasse 50 centavos todo mês. Ok? Por quê? 50 centavos é o derivado lá dos aluguéis que ele recebe. E aí ele vende um imóvel. Quando um fundo imobiliário vende um imóvel, ele tem a obrigação de distribuir o lucro. Ele não tem opção. Isso é uma das coisas mais incompreensíveis pelos investidores e uma das coisas mais importantes que tem de ele entender. Então ele tem que distribuir o lucro. Isso faz com que o rendimento infle, às vezes por 6 meses, por 1 ano. Tem problema, Laís. Você está recebendo aquele lucro, você vai botar no seu bolso, você vai reinvestir, você vai fazer outras coisas com aquele dinheiro. Se o dinheiro é reinvestido pelo fundo, se é investido por vocês, você concorda que não faz diferença nenhuma? O dinheiro é seu. Se é o cara lá que está reinvestindo, se é você que está reinvestindo, isso não faz diferença nenhuma. O problema surge quando os investidores começam a precificar aquele fundo como se a renda dele fosse de R$1, que é transitória. Aí você tem um problema. Aí você tem um problema. Porque ele vai voltar para 50 centavos. E aí tem uma coisa que eu aprendi que nem é sobre fundos imobiliários, é sobre ser empresário. Se você desenvolve um produto e o seu cliente vem por causa do preço e não por causa da qualidade, ele vai sair por causa do preço. Para fundo imobiliário vai funcionar igual. Se o investidor veio por causa da renda, ele vai sair por causa da renda. E aí ele vai derrubar a cotação. Então, a renda é muito importante, mas você tem que entender de onde está vindo aquela renda. E aí, para mim, a dica de ouro, vou dar até de graça aqui, que isso aqui é dado no curso, mas assim, para mim, a dica de ouro. Rendimentos acima da média, você precisa estudar aquele fundo imobiliário acima da média. Porque se ele está acima da média, alguma coisa tem. Não é possível que em 2.700.000 investidores, só você esteja vendo isso. Rendimento muito abaixo da média, você também tem que estudar. Porque às vezes a oportunidade está ali. A oportunidade às vezes está ali. Porque o investidor, ok, tem 2.700.000 investidores, mas muitos investidores às vezes são preguiçosos. Tá? Então, o rendimento não deriva da cota, mas a cota normalmente deriva do rendimento. Você entender isso é essencial no universo dos fundos imobiliários. Muito obrigada, Rodrigo. Imagina. É muito Pode falar. Eu acho que é muito da questão também do acompanhamento, né? Dos fundos que tem. Como eu invisto só desde o ano passado, tem muita coisa que eu tenho que ainda perceber, ver. E é só o tempo mesmo, né? A experiência que tu consegue aí usufruir de todo o conhecimento que tu vai aderir, né? Falou tudo. Tu falou tudo. É uma frase que eu amo do Buffett. Ele dizia o seguinte: você vai criar ao longo do tempo um histórico dos ativos na sua cabeça. Isso não significa, Laís, que você vai ter que estudar 3, 4 horas todos os dias. Isso é importante deixar claro. Não, é estudar um pouco todas as semanas para isso entrar na sua cabeça. Você não pode estudar só os ativos que você tem na sua carteira. Então, muitas pessoas dizem assim, eu quero ter 10 fundos imobiliários. Tá? Eu quero ter 10 fundos imobiliários. Por quê? Eu só consigo ler os documentos de 10 fundos imobiliários. Aí ele só lê os relatórios dos 10 fundos imobiliários que ele tem. Você só está lendo o que o gestor do seu fundo produz. E
você acha que o gestor do seu fundo vai ficar falando mal do fundo que ele administra? Não vai fazer. Não vai falar. Então você precisa acompanhar mais coisas para justamente isso que você falou. Eu abri a minha mente. Eu abri minha mente. Tá? E aí nesse acompanhamento, nessa busca. E aí vamos lá, voltamos à curva de aprendizado. Quanto mais conhecimento você for adquirir, mais confiança você vai criando. Eu não criei a confiança que eu tenho com 1 ano, 2 anos realmente de investidor. Levaram anos para isso acontecer. Para eu me sentir confortável a ter somente bolsa de valores na minha carteira e tá super tranquilo, super confortável com isso, sabe? Então, leva tempo, mas assim, vou te dizer, é maravilhoso. Porque você vai entendendo, você vai aprendendo com isso, tá? E as coisas vão ficando mais fáceis. Você vai dizendo, não, peraí, caiu? Que bom que caiu, porque puta, tava tão bom antes. Não, dá pra cá, caiu. Você só vai ter que realmente fugir das roubadas. E aí você vai precisar de uma curvinha de aprendizado aí para fugir das roubadas. E só tem a curva de aprendizado quem começa. Quem começa. Quem não começar não vai ter a curva de aprendizado. O importante é estar também no estudo, assim, né? Exato, exatamente. O que é bolsa? O que é isso? Então, é um processo todo, né? Mas muito Que legal. convite, fico muito feliz espero ter ajudado de alguma forma. E muito obrigada. Ajudou. Nossa, eu que agradeço, Laís. Muito obrigado. Desejo sucesso. Faz parte, tá? Eu acho que é bacana. E é bacana que você está preocupada. Você está buscando informação, está buscando estudar. Então, realmente, parabéns, tá? E todo sucesso do mundo. Legal? Muito obrigado. E quem está aqui ainda, obrigado. Tchau, Laís. Tchau, tchau. Quem está aqui ainda, pessoal, tiveram as perguntas que foram pipocando e eu vou até puxar aqui rapidinho para responder. Laís, se tu quiser sair, deve ter um X. Aí, legal. E aí eu quero responder. Teve uma aqui que eu achei fantástica. Acredito que a pessoa já deva até ter saído. Cadê? E essa pergunta aqui, gente, eu me deparei com ela em 2012. Lanza Turbo. Você considera que investir em FIs não passa de um produto de época? Lanza, o mercado financeiro está o tempo todo criando produtos para vender para vocês para criar taxa. O mercado financeiro é um mercado que funciona por taxas. Então ele está o tempo todo criando produtos. Isso envolve fundos imobiliários, envolve FIAGRO, envolve FIINFRA, envolve COI, envolve o que vocês quiserem imaginar para vender produtos para vocês. Ok? Isso eu chamo de ingenuidade. O investidor não pode ser ingênuo. Ele precisa entender isso. Esse final de semana, um amigo meu me mandou uma mensagem e disse assim, Rodrigo, tu não tá achando que o pessoal está exagerando nos FIINFRA? E aí eu disse para ele o seguinte, cara, de 2020 a 2022, todo mundo queria fundos de recebíveis. Os fundos de recebíveis bombaram. Depois veio os FIAGROS bombaram. E agora nós estamos na onda do FIINFRA. Tudo isso significa que é um produto de época? Não passa de um produto de época? Não. Todos os três são excelentes produtos. A forma como muitas vezes eles são vendidos é que pode transformar ele num produto de época e fazer vocês pagarem caro. Lanza Turbo e todo mundo que está aqui me ouvindo. A primeira vez que eu ouvi essa frase foi em 2012. Por favor, eu vou repetir para vocês. Foi em 2012. E eu vou contar muito mais dessas histórias no evento Os Bastidores dos Investimentos. Tá? Então, se você está aqui, está até agora aqui, lembre-se, tem um link lá na bio para você fazer a inscrição. O evento começa no domingo. E eu vou contar muito desses bastidores para vocês. Mas deixa eu contar essa história de 2012. Em 2012, um colega que trabalhava comigo, para quem não sabe, eu trabalhava na Justiça Federal, trabalhei lá por 20 anos. Eu já investi em fundos imobiliários, porque eu comecei a investir em 2009. Em 2012, os fundos imobiliários floresceram para o mercado. Até então, eles eram muito pouco conhecidos. E aí ele disse o seguinte, eu disse o seguinte para ele, cara, eu vou um dia me aposentar com fundos imobiliários. Aí ele riu e disse, isso é modinha. Eu disse, isso não é modinha. Os fundos imobiliários vieram para ficar e eles serão a porta de entrada dos investidores na Bolsa de Valores.
O ano era 2012 e nós tínhamos exatamente 80 mil investidores em fundos imobiliários. 80 mil. Hoje nós temos 2 milhões e 700 mil. Eu me transformei no primeiro analista independente de fundos imobiliários do Brasil. Faço análise já vai fazer 10 anos. Tá? 2012 ele disse que era modinha. Nós já estamos em 2024. E o produto continua existindo. Não é modinha. O problema é que ele é um fundo. Ele é muitas vezes criado para fazer taxa. Ele não é criado, nem sempre ele é criado para o bem do investidor. Veja, né? Sempre ele é criado para o mal do investidor. Nem sempre ele é criado para o bem do investidor. Aí você precisa conseguir entender a forma como que ele é vendido para você. Mas aí eu vou fazer suspense e vou te fazer um convite para você se inscrever lá no evento Os Bastidores dos Investimentos. Link na bio do Instagram. Se você estiver vendo isso aqui no YouTube depois gravado, corre no meu Instagram, mas vai ser transmitido aqui ao vivo também no YouTube, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Aliê perguntou, e os fundos dos Estados Unidos, vale mais a pena? Não existe fundo imobiliário nos Estados Unidos, tá? Primeiro ponto. O que tem nos Estados Unidos são REITs. São coisas bem diferentes. Vale mais a pena? Cara, no meu site, desmistificandofi.com.br, você tem dois artigos, dois estudos para vocês, gratuitos. Um deles é o meu trabalho de conclusão do meu MBA, como viver de renda com fundos imobiliários. Legal? Para mim, acho que é um dos primeiros estudos nesse tema, depois agora está tendo alguns outros. Está lá disponível para vocês. É só entrar no site, clicar em estudos. Tá? Então, desmistificandofi.com.br, vai no menu estudos, clica lá, baixa esse estudo. E aí tem um outro estudo. Depois que eu concluí meu MBA e apresentei esse trabalho, eu fiz um estudo comparando com os REITs americanos. Tá? E mostra que os fundos imobiliários são tão eficientes quanto os REITs por causa do poder do reinvestimento e da isenção de imposto de renda. Os REITs vão ter outra coisa. Tá? Eles têm um nível de eficiência de crescimento de renda maior, mas você tem muito imposto de renda. Ok? Mas você também tem a vantagem de dolarizar seu patrimônio. Então, assim, vai variar de investidor para investidor. De novo, não é excludente. Então, não é aquela coisa assim, tipo, não, então só vou ter REITs porque eles são melhor que fundos imobiliários. Só vou ter fundos imobiliários porque é melhor que REITs. Não são excludentes. Muito pelo contrário. São dois produtos muito complementares. Ok? Mas mais importante, não confunda. Não chame os REITs de fundos imobiliários. Tá? Porque são coisas muito diferentes. O Estevão fez uma pergunta bem legal, que sempre achei que faz sentido recomendar FOF para investidor iniciante. Mas pode fazer sentido tijolo para ele ver o imóvel? Sim, Estevão. Eu sempre recomendo o seguinte. Se tem um fundo imobiliário na sua cidade que tem um imóvel, vá visitar aquele imóvel. Aquilo ajuda você a ter uma noção de clareza do que você realmente está investindo. Então, por exemplo, né, eu estou em Florianópolis. Sempre que eu falo com alguém daqui que não sabe o que é um fundo imobiliário, eu digo, Floripa Shopping é um fundo imobiliário. Vá lá. Quando você comprar uma cota de Floripa Shopping, você está comprando um pedaço daquele shopping. Simples assim. O fundo imobiliário é muito mais do que isso. Mas calma, com o tempo você vai aprender. O primeiro ponto é você se conectar no universo dos fundos imobiliários. Eu moro em São Paulo. Vai no Shopping Pátio Higienópolis. Vai no Shopping Pátio Higienópolis. Eu moro em Maceió. Vai no Shopping Maceió. Tá? E assim por diante. Eu moro em Porto Alegre. Vai no Praia de Belas. Você vai começar a entender. Eu tenho um pedaço disso aqui. Isso fica mais claro. Então, o FOF, eu não diria para um iniciante começar por um FOF sem ter um pouquinho de conhecimento. Porque o FOF ele é um dos fundos imobiliários que mais podem distorcer valor em razão de rendimento. Então, eles têm um risco muito grande de se pagar caro. Eu sempre lembro que em 2019 pagaram 2 vezes o valor justo em um FOF. Destruição de patrimônio. Quem pagou aquele valor destruiu o seu patrimônio. Ok? Então isso acaba sendo muito, muito perigoso. Galera, tivemos aqui
1 hora de live. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi assim, um grande prazer receber a Laís aqui. Acho, pelo menos de minha parte, eu fiquei muito feliz. Ela trouxe algumas perguntas bem iniciantes e que ao mesmo tempo é dúvida de muita gente. Tá? Então, se você não conseguiu assistir, vai ficar gravado aqui no Instagram. Eu vou subir lá para o YouTube também, tá? E foi um grande prazer ter vocês aqui. Quarta-feira eu vou fazer uma live também, mas essa live ela já vai ser com um investidor mais experiente. Ele é um investidor que investiu em imóveis, eu acho que investe até hoje, se eu não me engano, tá? Um investidor super inteligente e ele vai trazer um pouco da experiência dele desse comparativo, investimento em imóveis, investimento em fundos imobiliários. Eu estou batendo numa tecla muito importante, que é o investidor não pode ser ingênuo. Isso vale para tudo, tudo, tudo na nossa vida. Tá? E eu acho que o Rodrigo, que vai estar aqui conosco na quarta-feira, vai ajudar um pouquinho disso para nós tirarmos. Legal? Então eu espero vocês na quarta-feira. Um forte abraço para vocês e até lá.